Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito o feijão com arroz, procedimentos que qualquer pediatra faz, escondiam minha inaptidão. Meu caso é comum. Estudei medicina, desapaixonada com o pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas, porque de sua janela era o que havia, festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. Meu pai era endocrinologista pediátrico e a área de diabetes infantil crescia. Proprietário de um andar no edifício comercial, eu podia atender numa das salas. Aceitei a facilidade, segui na pediatria com apoio paterno, mas não me especializaria num caso único. Não queria ver sempre a mesma doença, nem mãe de filho com doença crônica. A pediatra Andréa Del Fuego é maravilhoso, minha gente. Esse livro aqui vai despertar sensações múltiplas em vocês e por isso que eu queria muito compartilhar essa leitura. Fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo sobre um livro, mas é porque esse aqui merece um vídeo todo dele. A Andréa Del Fuego é uma escritora brasileira contemporânea, já escreveu alguns livros, esse aqui é o primeiro livro que eu leio dela, mas está aqui na orelha do livro. O romance dela, que chama Malaquias, ganhou o prêmio Saramago em 2010. Esse livro vai contar a história da Cecília, que é uma pediatra que odeia crianças. Ela é uma personagem totalmente sem caráter, eu considero uma anti-heroína, uma protagonista cheia de contradições, vai cometer atos totalmente suspeitos e que você em algum momento vai se identificar. E esse que é o grande barato desse livro, você acaba se desnudando, ela vai cometendo atos que você teoricamente vai repugnar porque não é correto, não é legal pensar do jeito que ela pensa, mas aí ela deixa escapar, porque para ela é natural, porque para ela é convencional, é cotidiano, mas pra gente acaba sendo uma coisa que salta aos olhos. Se bem que eu fiquei pensando bastante sobre personagens como Cecílias e eu acho que existem muitas Cecílias hoje em dia e é muito fácil de identificá-las, porque acho que abriu um esgoto no Brasil que várias Cecílias foram aparecendo e a gente ficou um pouco chocado com elas, né? Porque são pessoas que não têm vergonha de falar que é racista, que é homofóbica. São mulheres vítimas também desse machismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade, enfim. Então a gente vê muitas Cecílias pipocando por aí o tempo todo, principalmente quando a gente vê aquelas manifestações, né? Com as bandeiras verde e amarelas do Brasil, a gente vê muitas Cecílias por aí. Só que a Cecília é uma personagem da ficção nesse livro e por isso que a gente acaba se apaixonando por ela, porque ela tem o seu carisma mesmo sendo uma pessoa totalmente às avessas. E eu gosto muito das vilãs na ficção justamente porque tem esse efeito catártico. A gente vê ela fazendo e já dá uma purgada naquele sentimento que a gente tem em relação a gente querer fazer esses atos na vida real, vamos dizer assim, né? E por isso que ela é tão instigante. Eu até fiz um post no meu Instagram dizendo que eu queria muito que esse livro se transformasse numa minissérie de TV. Eu gostaria muito de fazer a Cecília numa minissérie, inclusive brinquei que eu já me imagino de jaleco e de bisturi na mão, enfim. É uma pediatra que não gosta de criança, como eu falei no início, e ela é totalmente contra, por exemplo, a doulas, a partos humanizados, ela não gosta de tratar uma paciente, né, por ela ser uma pediatra e ela acaba atendendo as mães junto com as crianças, ela não gosta daquela mãe que fica lá voltando no consultório, que fica ligando para ela quer fazer aquele primeiro atendimento que é o basicão, sabe? Tipo um clínico geral, e depois passar adiante para um especialista, caso precise de uma manutenção maior junto dessa mãe. E ao longo dessa história ela vai acabar se envolvendo em situações bizarras, né? Ela tem um amante, ela tem uma empregada, e ela fez o parto do filho da esposa desse amante dela, essa esposa dele tá grávida de novo, então vão ter várias questões ali relacionadas à maternidade, então ela vai criando pequenas obsessões ao longo da história. A primeira obsessão dela é em relação ao cara que faz partos humanizados, depois ela tem uma micro-obsessão pela empregada dela que também tem um amante que trabalha de segurança na pizzaria do bairro, depois ela tem uma obsessão pelo filho do amante dela, então é uma personagem que vai entrando numas zonas ali que beira uma espécie de psicopatia, eu não sei, porque é perigoso talvez eu chamar ela de psicopata, porque eu não tenho esses dados clínicos, né? Eu não sou médica para avaliar esse tipo de coisa.
mas ela não é uma pessoa que você olha e fala assim, eu quero ser Cecília, mas na ficção eu gostaria de ser Cecília, sabe? Pra trabalhar esse personagem, é uma personagem interessantíssima. É uma leitura super rápida, no sentido de que você não consegue parar de ler. Os capítulos são curtos e os acontecimentos são frenéticos. Você vai lendo isso aqui, você não consegue parar. Porque sempre tem um ganchinho, o que vai acontecer agora com essa mulher? Por isso que daria uma ótima série de televisão, porque já tem os ganchos aqui da Andrea Del Fuego. Eu acho que o grande atributo desse livro é ela fazer uma puta crítica à questão da maternidade, à questão da maternidade compulsória até, a questão do politicamente correto ou incorreto. Com muito humor, e você vai dar risada com isso, sabe? Você vai fazendo várias análises através do senso de humor. E esse que é o grande pulo do gato. E o final dessa história ainda fica em aberto. Você fala assim, gente, o que vai acontecer, sabe? É como se você quisesse acompanhar as histórias de Cecília para sempre. O que ela vai aprontar? Qual que vai ser a próxima? Qual que vai ser a próxima obsessão dessa mulher, sabe? E Cecília, apesar de ser uma pessoa altamente questionável, né? Canalha, como diz aqui a contracapa, que tem alguns dizeres da Fernanda Torres, apesar da Cecília ser uma pessoa absolutamente canalha, ela tem coração, ela tem sentimentos, só que são sentimentos egóicos, egoístas, mas ela sente, ela talvez não seja amor a palavra que ela sinta, né? Não sei se isso é amor, quem sabe o que é amor, né? Mas ela tem uma espécie de sentimento, mas é sempre em prol dela, do indivíduo dela. Acho que a única pessoa que talvez ela tenha um sentimento de admiração e de devoção seja pelo próprio pai, que é a figura que, de alguma maneira, ela traz essa solidariedade, e mesmo assim até um certo ponto, porque aí tem um acontecimento aqui com o pai dela, que até certo ponto ela vai, depois ela já começa a ficar em desespero, porque esses movimentos de afeto que aproximam demais causam uma espécie de repulsa nessa personagem, né? Então, gente, leiam esse livro, A Pediatra. É um lançamento recente da Companhia das Letras. Obrigada, Companhia das Letras, por ter me mandado esse livro. Essa capa aqui é maravilhosa, achei ela linda. Leiam esse livro e depois voltem aqui para me contar o que vocês acharam dessa personagem maravilhosa. Me contem aí o que vocês estão lendo, as novidades de vocês. Desejo um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!